Um dos nossos maiores medos que nos assombram quando saímos para o mundo e socializamos uns com os outros é que podemos, em nossos corações, se sentir chatos ou tediosos. Mas a boa notícia e uma verdade fundamental é que ninguém é verdadeiramente chato. O que pode acontecer é nos sentirmos assim. A pessoa que se sente dessa forma ou não conhece o seu eu mais profundo ou não se atreve e não sabe se comunicar com os outros. Simplesmente não existe uma pessoa ou coisa intrinsecamente chata, e essa é uma das grandes lições da arte. Muitas das obras de arte mais gratificantes e renomadas não apresentam elementos exóticos ou raros, são ordinariamente apenas elementos simples, olhados por uma outra perspectiva, com uma sinceridade invulgar. Pegue como exemplo essa pintura de um montinho de grama, pintada pelo artista dinamarquês Christian Kolbk, no subúrbio de Copenhague em 1883. No exterior, a cena é totalmente banal, por se tratar de apenas grama, e poderiam dizer que este é um material profundamente pouco promissor para uma pintura. Mas assim como qualquer grande artista, Kolbk soube como transparecer suas próprias percepções de uma forma fresca sem desanuviar. Ele traduziu com precisão sua visão sobre algo simples para o seu meio, tecendo uma pequena obra-prima fora da vida cotidiana. Traços que parecem bobos, para quem sabe apreciar, é uma verdadeira obra de arte. Assim como não existe à margem de um rio, um beija-flor, dente de leão ou um girassol entediante, não existe um ser humano intrinsecamente entediante. O ser humano, testemunhado na sua essência com honestidade e sem artifícios, é sempre interessante. Quando temos a impressão de que uma pessoa é chata ou desinteressante, essa pessoa apenas não teve a coragem ou oportunidade de nos contar como é realmente ser ele. Em contraste, quando conseguimos dizer e ser convincentes em relação a nossos objetivos, as coisas que sonhamos, invejamos e lamentamos, parecemos muito mais interessantes. Qualquer pessoa que recupere fielmente os dados reais sobre o que é a existência possui um material garantido de como cativar os outros. A pessoa interessante não é alguém que obviamente aconteceram coisas interessantes, por exemplo, viajaram ao mundo, conheceram pessoas importantes ou estiveram presentes em grandes eventos geopolíticos. Também não é alguém que fala de uma forma inteligente e utiliza termos eruditos da ciência e da história. Na realidade, é alguém que cresceu ouvindo a si mesmo e aos outros, alguém que se tornou consciente de si próprio, um correspondente confiável e honesto dos tremores de sua própria mente e coração, alguém que pode nos contar de maneira digna sobre o patos, o drama e a estranheza de estar vivo. Quais são, então, alguns dos elementos que nos impedem de ser tão interessantes como nós de fato realmente somos? Em primeiro lugar, e mais crucial, quando perdemos a fé que os nossos pensamentos mais profundos e guiados pela nossa própria intuição não seriam interessantes. Pela modéstia e pelo hábito, perdemos muitas oportunidades de uma relação interessante com a pessoa apenas por querer respeitar as mortas convenções do que poderia impressionar alguém. Quando contamos histórias, colocamos ênfase nos detalhes exteriores, quem estava lá, quando fomos, como era a temperatura, em vez de mantermos a nossa coragem para relatar as camadas de sentimentos por baixo dos fatos, como momentos de culpa, talvez uma súbita atração sexual, algum momento humilhante, alguma crise na carreira ou uma estranha euforia e vontade de mudança às 3 horas da manhã. A negligência dos nossos sentimentos nativos não é apenas um descuido, pode ser uma estratégia deliberada para manter a nossa mente afastada das realizações que ameaçam as nossas ideias de dignidade e normalidade. Ou seja, não falamos abertamente sobre certas situações da nossa vida pelo medo de julgamento alheio. Situações essas que muitas pessoas passam e também não contam, perdendo uma grande oportunidade de criar uma conversa verdadeiramente engraçada e divertida. É significativo que a maioria das crianças de 5 anos sejam muito menos entediantes do que a maioria das crianças de 45 anos de idade. O que torna essas crianças apaixonantes não é que elas tenham sentimentos mais interessantes do que qualquer outra pessoa, na verdade muito longe disso. Na realidade, elas são correspondentes não censurados de seus sentimentos. A sua inexperiência no mundo significa que ainda são instintivamente leais a si próprios, e por isso
irão nos dizer com sinceridade o que realmente pensam sobre a vovó, o seu irmão mais novo, quais são os seus planos para reformar o planeta e o que acreditam que todos deveriam fazer com o seu catarro. Nos tornamos chatos, não por natureza, mas por uma vontade enfática de parecer normal, que começa em 99% dos casos na adolescência. No entanto, mesmo quando somos honestos acerca de nossos sentimentos, podemos ainda assim ser entediantes, porque não nos conhecemos tão bem quanto deveríamos. E assim, ficamos presos ao nível de insistir numa emoção em vez de explicar. Afirmamos com cada vez mais ênfase que a situação era extremamente engraçada, horrível ou bela, mas não somos capazes de fornecer às pessoas à nossa volta os detalhes necessários que os ajudariam a entender o porquê disso. Podemos acabar se passando por chatos, não porque não queremos compartilhar situações na nossa vida, mas porque não sabemos como fazer. Felizmente, o dom de ser interessante e cativante não é exclusivo ou depende de um talento excepcional. Requer apenas direção, honestidade e concentração. As pessoas que normalmente admiramos por ser legais ou interessantes são na realidade, por sua essência, pessoas vivas, não censuradas pelos padrões de interações sociais. São um vislumbre de como agir nesse breve sonho acordado que chamamos de vida. Elas são capazes de transmitir tudo que parece desconcertante e peculiar de uma forma empática, causando um certo sentimento de tranquilidade ao perceber que não estamos sozinhos.